JB prepara concursos. Conteúdo vale mais. Código Processual Penal. Inquérito policial. Primeira parte. Inquérito policial. Polícia Judiciária. Apurar infrações penais e sua autoria e circunscrição. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Outras autoridades para apurar infrações penais e sua autoria. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Inquérito policial e termo circunstanciado. Infração de menor potencial ofensivo na Lei 9.099 de 95. Termo circunstanciado. Artigo 61 do Juizado Especial Criminal. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Artigo 69 do GCRIM. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95, do GCRIM. Será sempre por IP a investigação. CTB, Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97. Crime de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor. Artigo 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos no CTB, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se no CTB não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099 de 95. Artigo 291 do CTB, parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099 de 95, a Lei do GCRIM, exceto se o agente estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor,
não autorizada pela autoridade competente e transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal. Artigos 74, 76 e 88 do GCRIM, Lei 9.099 de 95. 74. A composição dos danos cíveis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Artigo 76 trata da transação penal proposta pelo Ministério Público. Artigo 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Características do inquérito policial. Realizado por Polícia Judiciária, a cargo da autoridade policial. A presidência do inquérito policial cabe ao delegado de polícia. Característica 2. Caráter inquisitivo. Não tem contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Artigo 155 do CPP. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Outra característica do IP, sigiloso. Artigo 20 do CPP. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Quarta característica do IP. Escrito. Artigo 9º do CPP. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. E dispensável. Artigo 39, parágrafo 5º do CPP. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito
se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. MP e inquérito policial. O Ministério Público pode acompanhar o IP e instaurar procedimento investigatório. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Súmula 234 do STJ. Tratando ainda do MP e inquérito policial. Artigo 129 da Constituição Federal. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Suspeição do delegado de polícia. Artigo 107 do CPP. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos de inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Os delegados de polícia devem se declarar suspeitos. Recurso no caso de suspeição do delegado de polícia. Esse recurso vai para o superior hierárquico do delegado, que pode ser o delegado geral, que pode ser o secretário de segurança ou outro secretário da qual esteja vinculado à Polícia Civil do Estado. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. O requerimento a que se refere no número 2 conterá, sempre que possível, a narração do fato com todas as circunstâncias, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer, e a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. Formas de instauração do inquérito policial: de ofício, por portaria. Se crime de ação pública incondicionada, a autoridade é obrigada a instaurar o inquérito de ofício. Se o crime for de ação pública condicionada à representação, a autoridade deve aguardar a representação da vítima
ou de seu representante legal. Se o crime for de ação privada, a autoridade deve esperar pelo requerimento da vítima ou de seu representante legal. Por requisição do juiz e do Ministério Público. Neste caso, o delegado de polícia é obrigado a fazer a investigação. E por requerimento do ofendido, em crimes de ação pública ou privada. Se ação privada, não interrompe o prazo decadencial de 6 meses. Nos crimes de ação privada, o inquérito policial somente tem início com requerimento do ofendido ou de seu representante legal. Nos casos de morte do ofendido, requerimento do CAD, do cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Pode ser por petição dirigida ao delegado de polícia requerendo a instauração do IP ou por boletim de ocorrência. Neste caso, boletim de ocorrência, o delegado baixa a portaria para apurar o crime. Notícia anônima. É possível iniciar o IP com notícia anônima. Para que uma denúncia anônima possa ser utilizada para a instauração de um inquérito policial, o órgão responsável pela investigação, a Polícia Judiciária, deve realizar diligências para apurar a veracidade das informações. Notícia crime. A notícia crime pode ser de cognição imediata. Delegado de polícia toma conhecimento do delito no desempenho de suas atividades. Notícia crime de cognição imediata, por requerimento do ofendido ou do representante legal, por requisição do juiz ou do MP, e por delatio criminis, CPP, artigo 5º, parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. E notícia crime de cognição coercitiva, decorre de prisão em flagrante. Lavrado o APF, o inquérito policial está instaurado. Recurso que indeferir abertura de inquérito policial. Do despacho, quem deferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia, o chefe do delegado, o delegado-geral, ou o secretário de segurança, ou outro secretário. Comunicação de infração penal ao delegado de polícia, se a ação for pública. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações,
mandará instaurar inquérito. Ação pública condicionada à representação. O inquérito. Nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá, sem ela, ser iniciado. Inquérito policial em ação privada. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido. Ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no capítulo 3º do título 7º deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e fazer acareações. Determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Dirigir-se ao local para preservar o local do crime. Apreender objetos, os instrumentos do crime, o objeto material do delito, que possam ser úteis à prova e os adquiridos com o produto do crime. Colher todas as provas, qualquer prova que seja pertinente. Não existe limites de testemunhas na investigação. Testemunha que não comparecer pode ser conduzida coercitivamente. A testemunha tem direito de ser ouvida onde reside por precatória. Artigo 218 do CPP.
Se regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio de força pública. Este dispositivo se aplica também aos delegados de polícia. O delegado de polícia pode determinar a condução coercitiva da testemunha para fazer esclarecimentos na fase do inquérito policial. Ouvir o ofendido, com fundamento no artigo 201, parágrafo 1º do CPP. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Claro está no artigo de que o ofendido pode indicar provas. Parágrafo 1º. Se intimado para esse fim deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Logo cabe condução coercitiva do ofendido. Ouvir o indiciado, com base na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 63 e 64, e no CPP, que trata do interrogatório do acusado. Artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Do interrogatório do acusado no CPP. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Presença do defensor somente no caso, no curso do processo. Na investigação, não tem necessidade de defensor para a oitiva do acusado. O interrogatório perante a autoridade policial por precatória no estabelecimento onde se encontre preso ou por videoconferência. Dessas quatro formas, pode ser feito a oitiva do acusado na fase do inquérito policial. Se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Essa autoridade que pode mandar conduzir, tanto pode ser o juiz como o delegado de polícia. Indiciamento do acusado. Lei 12.830 de 2013 dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. As funções
de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. O indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Reconhecimento de pessoas e coisas e acareações. Como o reconhecimento é ato passivo, pode condução coercitiva. Não depende de autorização judicial. O próprio delegado pode determinar essa condução coercitiva. Artigo 260 do CPP. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Do reconhecimento de pessoas e coisas no CPP. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou por outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Do ato de reconhecimento, lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, artigo 226, no que for aplicável. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Da acareação. A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Se ausente alguma testemunha cujas declarações diverjam das de outra que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência,
consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. Determinar exame de corpo de delito e outras perícias. Com base no CPP, nos artigos 158 a 184. Do exame de corpo de delito e das perícias em geral, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão nos autos. Em caso de exumação, para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar, por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado ou de seu defensor. No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do CP, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime. O artigo 129
Parágrafo 1º, inciso 1º do CP. Trata de lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Neste caso, o exame complementar deve ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Exame do local de crime. Artigo 169 do CPP. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Perícias de laboratório. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos ou esquemas. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. Proceder-se-á, quando necessário, a avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências. Perícia de incêndio. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Reconhecimento de escritos. No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á o seguinte: a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se for encontrada. Para a comparação poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. A autoridade, quando necessário, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a diligência, se daí não puderem ser retirados. Quando não houver escritos para comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta diligência poderá ser feita por
precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever. Perícia nos instrumentos utilizados na prática da infração. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo de precado. Havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. Caso de divergências entre os peritos. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. Caso de omissões, obscuridades ou contradições no laudo. No caso de inobservância de formalidades ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame por outros peritos, se julgar conveniente. Nos crimes em que não couber ação pública, observar-se-á o disposto no artigo 19 do CPP. Trata-se da questão de requerimento, se a ação for privada, e de representação, se a ação for pública, condicionada. Artigo 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Exame de corpo de delito e perícias em outras leis. Lei 11.343 de 2006, drogas. Trata-se do exame químico toxicológico. Na Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, trata-se das perícias de armas, acessórios e munições. Identificação datiloscópica do indiciado e folha de antecedentes criminais, FAC. Com base na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 58, e na Lei 12.037 de 2009. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.
Lei 12.037 de 2009 dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento público que permita a identificação do indiciado. Para as finalidades desta lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando o documento apresentar rasuras ou tiver indício de falsificação, o documento apresentado foi insuficiente para identificar cabalmente o indiciado, o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si. A identificação criminal foi essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. O estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial, ou outra forma de investigação. Na hipótese do inciso 4º do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético. Averiguar vida pregressa do indiciado. Observar a conduta social, a condição econômica, personalidade, estado de ânimo. As autoridades devem fazer questionário e pesquisar em bancos de dados. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Da prisão domiciliar no CPP, tratando da questão de filhos de até 12 anos de idade incompletos. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho
de até 12 anos de idade incompletos. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.